pra ler? Já falou duas vezes, né? Cadê o nome? Amém, Jesus. Amém. Já peço perdão para os irmãos. Eu sempre estou nervosa, mas hoje estou um pouco mais, né? Porque a palavra da Nicole é fato mesmo, porque nós louvamos ao Senhor com nossos lábios, mas nosso coração está cheio. E muitas vezes estamos cheios do Leviatã. Aprendemos na campanha com as mulheres que essa palavra Leviatã, ela sempre esteve no meu coração, né? E eu imaginava uma cobra gorda, grande, né? Não sei porquê, mas nós sabemos que animal cobra é peçonhento. Então, por causa disso que o Senhor, eu acho que trazia no meu coração. E aprendemos que é o Leviatã. Muitas das vezes nós nos encontramos cheios de nós mesmos, né? E muitas vezes nós proclamamos com lábios palavras, louvamos, bendizemos, mas o nosso coração está cheio de nós mesmos. E quando o Senhor ele vem nos tratando e nos cuidando e nos zelando e nos mostrando e nos levando para alguns lugares para nos tratar, muitas vezes a gente pede não. Mas é momento, eu acho que os últimos tempos, de ter um lábio purificado, e mais do que um lábio purificado, é um coração purificado. Porque é muito fácil eu falar sobre amor e eu não viver o amor. É muito fácil falar sobre graça e não viver sobre a graça. E falar sobre a misericórdia e não viver a misericórdia. Então o Senhor às vezes nos leva a alguma situação para que nós possamos, além de falar, viver e testemunhar. Amém? Então eu entendi muito a palavra da Nick que ela falou, porque muitas vezes nossos lábios estão cheios de nós. Falamos muito sobre nós e pouco sobre Deus. Muito sobre nós e muito pouco sobre Deus. Amém? E eu já gostaria de ministrar sobre Jeremias 40, a palavra que fica em Efésios 6, é o tema da campanha, estamos no segundo elo. E é muito interessante que esse tema da campanha é um tema que eu já tinha falado com a pastora, que Efésios 6, ela nos ensina, o Douglas nos ensina, o pastor Douglas nos ensina, o Victor nos ensina, e muitas das vezes parece que quando saímos daqui para fora, o diabo vem e toma do nosso coração esse ensinamento. Então é muito interessante que quando fala em Efésios 6, é sempre uma palavra que nós temos que renovar em nossos corações. É uma palavra que se a gente perguntar quem sabe os 6 instrumentos do Efésios 6, as 6 proteções, são 5 proteções e uma de defesa. Muitas das vezes as pessoas que estão muitos anos no ministério não sabem, como eu não sabia. Então eu ministrar e estudar sobre Efésios 6 foi de grande valia para o meu coração. E a palavra vai nos falar em Jeremias 40, versículo 7. A palavra diz assim: comandantes do grupo dos soldados que estava no interior de Judá souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, para governar o povo pobre que tinha ficado em Judá, isto é, os homens, as mulheres e as crianças que não haviam sido enviados para o exílio da Babilônia. Então foram ver Gedalias em Mispa. Entre eles estava Ismael, filho de Netanias. Já pulando para o versículo 13. Algum tempo depois, Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes soldados que estavam no interior foram até Gedalias em Mispa e lhe disseram: você sabia que Baalis, rei de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para assassiná-lo? Gedalias, porém, não acreditou neles. Mais tarde, Joanã falou com Gedalias em particular e ofereceu para matar Ismael em segredo. Por que deixar que ele venha e mate você? Joanã perguntou. Capítulo 41, versículo 1. Em outubro daquele ano, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisamã, que era da família real e que havia sido um alto oficial do rei, foi a Mispa com 10 homens para encontrar com Gedalias, filho de Aicã e neto de Zafã. Enquanto faziam uma refeição juntos, Ismael
E os 10 homens se levantaram de um salto, puxaram suas espadas e mataram Gedalias. O rei da Babilônia havia nomeado governador. Amém? Possa sentar. E o Senhor ministrando essa palavra no meu coração. E glória a Deus, a pastora me avisou e eu pude estudar um pouco mais. E a gente sabe que o Lucas ministrou na sexta passada e já foi de grande valia para o nosso coração. Mas eu falei, Senhor, me ensina um pouco mais sobre a tua palavra. E o Senhor me mostrou um servo de Gedalias. Para aqueles que não conhecem, na época de Jeremias, Gedalias foi nomeado como rei de Judá, após o rei da Babilônia ter ido e buscado em Judá alguns cativos muito ricos para ele prender. Então restou na cidade de Judá alguns outros membros e familiares muito pobres. Então o rei da Babilônia pegou os ricos e levaram, que serviam ao Senhor, e deixou os pobres na cidade de Judá. E nessa época quem governava era Gedalias. Mas Gedalias tinha um privilégio tão grande que ele não caminhava só. Ele era governador da cidade, que governava uma cidade onde tinha sobrado os remanescentes do Senhor pobre. Mas Gedalias tinha ao teu lado o profeta Jeremias. E Gedalias ali governando aquele povo pobre, junto com o profeta Jeremias, houve uma situação que Gedalias foi avisado por um dos soldados desta maneira: Gedalias, deixa eu te avisar, Ismael foi enviado para te matar, cuidado. Gedalias, Ismael foi enviado e está sendo enviado para te matar. E Gedalias, muito inocente, ele falou, a Bíblia nos fala que ele disse assim no versículo 14: Gedalias, porém, não acreditou neles e disse que ele estava mentindo. Dessa maneira, passou-se um tempo, naquele mesmo ano, em outubro, chega quem na cidade? Ismael com seus 10 soldados. Nisso, Gedalias já tinha visto avisado, através do servo, que Ismael estava vindo para matar. Porém, chegou o mês de outubro, capítulo 41, versículo 1, Ismael chega com 10 homens. E Gedalias, ele faz o seguinte: pode entrar, Ismael, vem almoçar. Gedalias abriu a tua casa, o lugar da tua intimidade, e ali ofereceu a sua casa como um banquete e deixou sentar em tua mesa. E Gedalias ali, na sua inocência, ele não entendeu o aviso que o próprio Deus estava dando a ele. E ele achou que por ter o profeta Jeremias do teu lado, estava tudo tranquilo. Mas a nossa luta não é contra carne. O que eu entendo? Se o irmão Antônio me ferir, eu posso até ferir ele e matar, mas a minha luta não foi eliminada. Porque a minha luta não é contra ele, homem, contra as suas vaidades, contra o que ele fez por mim. Mas o diabo vai se incorporar em outra pessoa, ou em até outra matéria, porque nós sabemos que ele faz isso, e vai levantar um outro inimigo na nossa frente. Então isso que é a nossa luta não é contra o inimigo. Porque antes fosse, porque a gente daria um fim, vamos pensar. Mas não é assim. Quando os meninos e a pastora ministra que o inimigo não está para brincadeira, não está para brincadeira. E ali Ismael adentrou dentro da mesa, sentou na mesa, com os seus 10 soldados, se alimentou. E quando ele estava indo embora, a Bíblia nos fala que ele nos levantou, uma grande fúria, pegou a sua arma e matou Gedalias. O profeta Jeremias estava com ele? Não. Não é sempre que nós vamos ter um profeta no nosso lado. Não é sempre que a gente vai ter a nossa liderança no nosso lado, falando o que nós devemos fazer, ou quem nós devemos ser. Aleluia. Gedalias ali era governante.
E ele tinha o privilégio de ter um homem de Deus. Mas não é sempre que um homem de Deus vai estar ao seu lado. E outra coisa, nós devemos ter um caráter cristão. Aleluia. Não é sempre que eu vou falar, pastora, estou aqui, ó, caindo no poço, ora por mim. E se não tivesse momento de eu ligar para ela, ou de eu falar para ela? Ah, mas eu estou no ministério sempre, eu estou de quarta, eu estou de domingo, eu estou nos estudos. Mas a guerra é para todos. Aleluia. E a guerra pode demorar 1 ano, mas ele pode ser amanhã, pode ser depois que a gente sair daqui. E ali quando Ismael é tão astuto, usado pelo inimigo, que Gedalias morreu. E ele é tão astuto que ele vai ao encontro de alguns servos ali que estavam sendo liberados do rei da Babilônia. O rei da Babilônia estava liberando alguns homens, né? E ele liberava de tempo em tempo alguns homens do reinado de Jesus, que acreditavam em Cristo. E esse povo voltando para a terra de Judá, sendo livres. Ismael, antes que acontecesse qualquer coisa, ele foi de encontro com esse povo e falou: vocês não acreditam, Gedalias morreu, venha ver. Então Gedalias, ele vestiu uma capa. A Bíblia fala que ele chorou. Ele mesmo matou, mas ele mesmo, para enganar, ele chorou. E o interessante é que quando o povo estava chegando, ele contou e esperou 80 dos homens que estavam vindo da Babilônia, cativos. Quando os homens estavam chegando para ver Gedalias, ele foi lá e matou os 70. Então ele, não satisfeito de tirar o governador Gedalias, que andava com o profeta Jeremias, ele foi lá e matou 70. E o que o Senhor tem para nos falar? O que eu aprendo, que estamos em guerra em todo dia, todo tempo. E nós não somos blindados. Não adianta. Às vezes as meninas que estão pequenininhas nascem em berço evangélico, está blindado. Não, não está. Ah, mas eu estou na igreja todos os dias, você está blindado? Não, você não está. Ninguém está blindado. A guerra é desde a nossa liderança até os jovens. Porque as crianças, né, nós sabemos que quando nasce já é uma guerra. Mas que tem que lutar essa guerra é desde a nossa liderança até o mais jovem, que são os jovens. Então ninguém está blindado nessa guerra. Todo mundo tem o direito de se revestir, todo mundo tem que se revestir, mas ninguém está blindado a não lutar essa guerra. Eu lembro que a pastora falou no encontro das mulheres: não adianta você fugir, porque você pode não querer ser intercessora aqui dentro do ministério, mas quem vai ter que ser intercessor é você dentro do teu lar. Você pode até fugir de estar aqui intercedendo ou buscando, mas no seu lar é uma guerra e é uma milícia todo dia. Verdade. Nós já levantamos numa guerra. Nós já levantamos, às vezes com algumas notícias que é de guerra. E nós já levantamos com o inimigo nos dando opressão, já nos oprimindo. Então não tem como fugir. Não adianta hoje eu quero, amanhã eu não quero. O inimigo não é assim. Ele todos os dias, desde quando? Lá quando ele era anjo de luz e ele foi lançado aqui na terra, com 1/3 parte, a função dele é nos destruir e levar quanto mais para o reino dele. Quando a Bíblia nos fala que o céu é ganhado à força, realmente é desse jeito. Nós temos que guerrear e não adianta. E muitas das vezes nós subestimamos o inimigo e superestimamos o inimigo. Subestimamos o inimigo, achamos que ele é fraco. E superestimamos, achamos que ele é muito forte. Quando nós achamos que ele é fraco, nós acabamos sendo mortos por ele. E quando nós superestimamos, que é achar que ele não é nada, nós acabamos sendo bom. Então não tem como nós fugir. Subestimar é achar que ele tem grande poder, e subestimar é achar que ele não tem poder. E esse é o nosso engano, porque muitas das vezes nós conhecemos o nosso Deus, conhecemos o que Ele faz, vimos o que Ele fez na nossa vida, mas esquecemos que o diabo existe e ele está a fim de destruir aqueles que estão com ele. Então muitas das vezes nós achamos o diabo não é nada, engano nosso, porque ele foi criado pelo próprio Deus, um anjo de luz. Ele ministrava o louvor, ele era ministrante de louvor nos céus.
não foi jogado de repente, mas ele foi jogado porque ele queria ser semelhante ao Senhor. E a guerra dele contra nós é que nós hoje recebemos o perdão. Hoje nós recebemos a misericórdia. Hoje nós acordamos todos os dias, o Senhor fala, eu te perdoo. E nós temos a oportunidade de ali se ajoelhar e se redimir e nos humilhar diante do Senhor, e sabemos que Ele nos perdoa. Mas o inimigo já não é assim. Lá no céu, ele pecou e foi banido e não pode mais estar lá. Mas nós, no grande dia, nós estaremos lá, se nós guardarmos nosso coração, a nossa mente e o nosso corpo. Então a guerra dele não é porque nós somos melhores do que ele, somos mais bonitos, ou às vezes temos mais coisas do que ele. Mas a guerra dele é que ele perdeu a oportunidade e nós temos. Mas é por causa disso que ele é menor ou ele é maior? Ele é menor que o nosso Deus. Mas cuidado, ele pode nos ferir. E a palavra vai nos falar, eu estava conversando com o Vitor, né? E o Senhor estava ministrando no meu coração. E a palavra vai nos falar que nós temos que nos revestir do poder do Senhor. E vestir é muito lindo, porque quando o Senhor morreu na cruz do Calvário, Ele nos deu poder, autoridade para pisar em serpente e escorpião. Mas quando Ele fala que nós temos que nos revestir e colocar todos os elementos de um soldado, é que nós temos que revestir. Então nós temos poder e autoridade, nós temos, mas as guerras estão aí. E como que um soldado sai sem seus instrumentos para a batalha? E eu conversando com o Vitor, ele falou assim, amor, o Senhor me falou sobre revestimento. E ele ministrando no meu coração, e o Senhor ali conosco. E Joquebede, ela fez um ato lindo, e um ato que até hoje nos ensina. Ela pegou Moisés, colocou dentro de um cesto, e o cesto estava já todo alinhadinho, todo tampado, todo vestido ali, tudo bonitinho. Mas o que ela fez? A guerra é grande, Moisés, contra a tua vida. Eu vou revestir. Aleluia. Então ela foi lá e revestiu. Mas eu preciso revestir? Todos precisam. Porque a autoridade já foi nos dada. Mas como nós vamos lutar e sair para a guerra sem os nossos instrumentos? Então nós vamos lá e fazemos como Joquebede, nos revestimos. Aleluia. Então o revestimento é mais do que vestir. Até um tempo atrás eu só vestia. E hoje eu entendi que a guerra é grande e precisamos revestir. E o Senhor nos faz lembrar sobre a Arca de Noé. A Arca de Noé é uma criação tão linda, feita pelo nosso irmão Noé. E ali, quando o Senhor Deus falou para ele fazer a Arca de Noé, o interessante é que ele revestiu por dentro e por fora. Sabe por quê? Quando nós revestimos, o que nós estamos guardando é muito precioso. Moisés foi um líder muito precioso. Moisés foi um homem exemplar. Mas o que antes no começo ele sofreu? Beber dentro de um rio Nilo. E ali ele estava vestido e revestido. Noé, com a tua família, com os animais, estava a Arca de Noé vestida e revestida de poder. Então nós aprendemos que não é só como nós somos preciosos para o Senhor, como nós somos uma arma para o Senhor. Nós temos que vestir e revestir o poder do Senhor. Porque é o que eu tenho aprendido, né? Não é brincadeira. Até então, até falei para a pastora, até então, eu tenho muito jeito de menina, né? Então, vai tudo dar certo. E às vezes nós vivemos num mundo de historinhas e quadrinhos de princesa. Ou às vezes nós estamos tão desapercebidos com tantas das coisas do que vamos comer, do que vamos fazer, como será o nosso amanhã, que nós achamos que nós não estamos em guerra. Nós achamos que nós não temos que blindar nossa mente, calçar o sapato da preparação do Evangelho. Nós achamos que nós não devemos usar a cinta, que é o cinturão da verdade, que é o escudo da fé, e a espada. E isso são elementos que é necessário. Mas e se eu não tiver um desses elementos? Infelizmente, nós vamos sair feridos. E pode ser que nesse ferimento seja o seu último dia. Então, é
escolha. Irmão, não tem escolha. É verdade. Não tem. E esses dias eu estava questionando o Senhor. Mas Senhor, por que nós? Por que eu? Por que o Gabi? Por quê? E eu estava lembrando desde a minha mocidade. Não nasci no berço evangélico, mas eu nunca me agradei de um palavrão. Nunca. Acho muito pesado. Mas eu vivia em uma casa que o palavrão era como se fosse o café da manhã. Mas eu nunca gostei. Sempre que entrava no meu coração era algo que me feria. Mas aí até então eu não entendia, porque eu não conhecia o Senhor. E quando fala que o escolhido não tem escolha, é isso. Às vezes tem coisa que desde a sua juventude não te agrada. Você não gosta. Você quer seguir o certo, no máximo possível. Você quer fazer. Então quando o escolhido não tem escolha, é isso. Não tem como você correr. Eu não quero colocar a mão no arado. Aí o Senhor lá prega uma peça, que eu falo com todo respeito, prega uma peça, e não tem jeito, você não pode correr. Então a palavra de Gedalias me ensinou muito, porque ele era governador. Dentro da tua casa morava um profeta, e ele foi avisado. E nós somos muitas das vezes Gedalias. O Senhor tem nos avisado: faz isso, faça aquilo. O inimigo está vindo, ele está furioso. E nós falamos: não, mas ele não é tão furioso, não. Não, ele não vai fazer. Nós não devemos ter medo a ponto de nós morrermos, mas também não adianta a gente ser bobo. Não, ele não faz nada, porque nós nos tornamos bobos. Enganoso é o nosso coração quando achamos que ele não tem poder. Mas existe um homem que está acima de todos os homens, que governa e governará por toda a eternidade. Aleluia. E ele tem poder. E quando essa palavra entrou no meu coração, eu falei: Senhor, é muito interessante, porque o Efésios 6, ele tem nos ensinado muito, porque quando fala que Paulo escreve a carta a Efésios, essa carta eu estava estudando, né, um pouco mais sobre quando ele estava escrevendo. Ele estava cativo, ele estava prisioneiro. Mas ele decidiu escrever essa carta ministrada pelo Senhor para alertar o povo. E até hoje esta carta, ela vivifica nos nossos corações todos os dias. Até hoje essa carta vivifica na nossa mente todos os dias. E quando ele estava escrevendo essa carta, nos estudos fala, em um dos estudos, que ele estava preso, e ele era preso a um soldado, para ele não fugir. E quando ele estava preso, ele estava ministrando pelo Senhor, e ele estava olhando para um soldado. E ele olhava para o soldado, via o capacete, escrevia sobre o capacete. Ele via a couraça e falava sobre a couraça. E o Senhor é especialista em usar coisas naturais para expressar o sobrenatural dele. E ele olhava para o cinto, ele falava: cinto da verdade que segura tudo. E ele ia ministrando sobre a espada, e o Senhor ia ministrando sobre o coração dele. E hoje essa carta está vivificada nos nossos corações. Então quando nós olhamos para ela, nós temos que ler ela, se possível, toda semana ou uma vez por mês, e estudar ela. Você, quem sabe, depende do coração que você está. Eu tenho algumas palavras que eu esqueço muito fácil, mas o Senhor tem nos ensinado, e tem me ensinado, e me ensinou que é necessário eu entrar no prumo dele. Aleluia! Porque para ele não tem sim ou não. Para ele não tem dois caminhos, perdão. Ou você quer, ou você não quer. Se você não quer, você paga a consequência. E se você quer, você herdará o reino eterno. Glória. Então para o Senhor não tem escolha. Ou você é do Senhor, ou você não é. Então essa palavra ficou no meu coração, e depois de tudo isso, depois de nós recebemos o poder do Senhor na cruz do Calvário, ser revestido do poder, nós temos que ter a resistência de permanecer firme. Porque um dia na presença do Senhor é uma coisa, mas difícil é você ter uma continuidade. Difícil é você ser um crente 30 anos, 50 anos, mas na presença do Senhor. É difícil. Quando você é novo convertido, tudo é lindo. Mas vai passando os tempos, muitas das vezes nós somos nos esfriando, ou a batalha do dia a dia vai nos deixando fracos. Mas é aí que nós temos que usar todos os elementos das peças de um soldado, para que nós não venhamos desfalecer. Porque como
manhã ou mais para frente, mas ela estava preparada. Mas as outras 5 desapercebidas ficaram. A porta fechou e não teve nem tchauzinho. A porta fechou e se ficou. E isso que acontece quando nós estamos preparados. Então, essa palavra falou grandemente no meu coração. É simples, mas é o que eu tenho para ministrar através do Espírito Santo do Senhor. Claro que eu queria falar muitas das coisas, mas não é de mim. Então esta é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, que quem quiser ler, não seja Gedalias. Não acha que o inimigo está perto, mas não vai te atingir. E a palavra é muito clara. A nossa guerra não é contra homens carnais, mas contra hostes espirituais que tem nos cercado. Porque entenda, se você for lá e talvez achar que é um homem, o inimigo incorpora em outra pessoa e levanta outro para te atingir. Então a nossa briga não é contra homens, mas contra hostes celestiais que estão nos ares. E eu estava assistindo um testemunho só para completar. Eu não poderia deixar de falar de eu não gosto de escutar isso, eu não gosto, né? O Senhor sabe que eu não gosto. Mas eu estava escutando o testemunho de um bruxo. E eu falei, Jesus, por que eu caí aqui? E fui escutar o testemunho dele. Mas falou grandemente no meu coração. Quando a pastora falou aqui no começo sobre oração, e realmente a oração ela é muito poderosa, e junto com ela vem o jejum. Eu estava estudando e ouvindo esse testemunho. Ele falou que um dia ele estava lá nos preparativos dele, junto com o rebanho dele, preparando a bruxaria com o mal, e de repente eles começaram a lá trabalhar e por uma igrejinha muito pequena que havia no bairro. E essa igrejinha era muito simples. E eles começaram a fazer o trabalho para destruir ela. Porque o inimigo ele não quer saber se é igrejinha, igrejona. Se tem a presença do Senhor, ele quer destruir. Não adianta se a pessoa é um grande profeta ou um pequeno profeta, se é um irmão da oração ou se é uma pessoa do grupo. Ele quer destruir a todos que servem ao Senhor. E eles começaram o trabalho deles e de repente um olhou para o outro e falou, mas não está dando certo. O trabalho não está dando certo. E eles conversando, e levantou um e falou, sabe por que não está dando certo? Porque naquela igrejinha tem uma mulher orando. Aquela igrejinha tem uma mulher que está em jejum 21 dias. Aquela igrejinha tem alguém que se levantou para jejuar para aquele ministério. E aí eu fiquei assim, dentro do meu coração, nossa, por que tão grande jejum? E aí eu, estudando, né? E o jejum é uma coisa que eu particularmente eu não gosto, porque eu amo comida. Mas o jejum e a comida alimenta a carne. Eu nunca vi falar que a comida alimenta o espírito. Quando a gente está mal, se você comer um docinho, parece que a carne relaxa. Mas o que o Senhor quer nesse tempo é alimentar o nosso espírito. E quando nós jejuamos, e aquele homem falou muito claro, é como se fosse um portal. Ele se converteu depois, glória a Deus. E ele falou que é como um portal aberto, um portal que ligava o espírito dele para com Cristo. Então quando nós nos tiramos, eu lembro que a pastora falou em outras mulheres, quem jejuou? E eu não gosto, mas eu estou jejuando muito agora. E o Senhor me fala claramente, é hora de você matar a sua carne. É hora de matar os seus desejos carnais. Nós muitas das vezes estamos muito tempo na igreja, nós não sabemos, mas nós temos muitos desejos carnais que habitam em nosso coração, em nossa mente. Muitas das vezes nós achamos que é normal você ter um cansaço, é normal você comer desesperadamente, é normal você talvez falar um palavrão, mas eu só falo um palavrão. Mas é normal eu talvez vestir uma roupa vulgar. É normal eu entrar em um barzinho, até mesmo se for um barzinho só para comprar uma Coca-Cola. Cuidado e vigiamos no ambiente que nós entramos. E aí o Senhor falava claramente que quando nós nos propomos a jejuar, nós abdicamos da nossa carne, que a pastora Leite sempre fala que é o animal que a gente alimenta mais, esse nos domina. E realmente é verdade. E ele falava assim que quando nós nos propomos a jejuar, ali é aberto um portal que liga o nosso espírito para com Deus. E eu achei tão lindo porque nós não damos crédito ao jejum. Muitas das vezes nós não entendemos porque nós jejuamos e de repente nós esquecemos de entregar. Não é vacilo. O inimigo quer parar o seu jejum. Muitas vezes nós estamos no meio de jejum, não acabou, mas nós sentimos uma fome, nosso estômago apertar
expressar para vocês, irmãos. Eu agradeço a oportunidade e agradeço muito mais a oportunidade que a pastora me deu. Amém? Aleluia.